O cliente ideal na construção civil. Hoje a gente vai falar sobre isso e ó, presta atenção nesse vídeo que eu acredito que é muito importante para muita gente. Você da construção civil, né? Pedreiro, pintor, marido de aluguel, todos, tá? Eletricista, todos. Presta atenção. A maioria das pessoas que começam a entender sobre os clientes, isso, começa, né, colocar ali para todo mundo. Ah, vou atender todo mundo porque eu sou o cara e quanto mais cliente eu tenho, mais dinheiro eu vou fazer. E tá mentindo, né? Tá mentindo pra si mesmo porque quando a gente vira o autônomo, quando realmente a gente entende sobre qualidade, sobre nome, sobre reputação, sobre posicionamento, sobre exatamente o que tu tá fazendo, você entende que isso não passa de uma pequena mentira que você mesmo conta pra você porque você não tem a experiência necessária. Uma coisa que realmente pode fazer você parar de correr atrás de cliente errado é você realmente selecionar quem você quer atender. E muita gente que começa na área, muita gente que já está na área não entende, né? Muita gente que virou autônomo, que saiu da diária, não entende que nem todo cliente é para você, tá? Mas você é para todos os clientes, porque você resolve soluções e é assim que tem que ser. Tudo às vezes, galera, tá na comunicação. Por exemplo, se você às vezes pega um cliente que não é um cliente certo para você, até sua comunicação fica diferente, até sua comunicação fica mais genérica, não consegue se comunicar bem, ele não entende o que você está falando, né? Por mais técnico que você seja, porque ele não está buscando a solução que tem que buscar a solução, ele está buscando preço. Então, quando o cliente realmente só busca preço, ele já não é um cliente praticamente para você, tá? Se você é um cara que você define exatamente para qual cliente você quer trabalhar, por exemplo, assim, ó, deixa eu dar esse exemplo que é legal. Existem três tipos de cliente, tá? O simples, o mediano e o de alto padrão. É assim, né? Então, se existe esses três, o cara que realmente quer mais preço, vai por mim. É sempre o mais simples, tá? Porque o mais simples ele quer resolver o problema dele e ele quer o menor preço possível porque é o que cabe no bolso dele. E vai ter sempre profissionais para essa área, tá? Não te preocupa. Se você busca o tipo de cliente mediano, tá? O mediano é o seguinte, você não pode ser um cara arrogante, tá? Você sempre não... Primeira coisa, no seu negócio você não pode ser arrogante, você tem que ser tranquilo. E quando eu digo tranquilo não é ser burro, não é ser, ai, tudo bem, não. Você se posiciona, tá? Isso aí tem que ter limite em qualquer tipo de cliente, qualquer... Porque assim, ó, tem muita gente que gosta de fazer as coisas nas casas dos clientes, nas construções, quer fazer um pouco a mais daquilo que já faz. E às vezes vocês podem estar pecando em algumas coisas, porque vocês costumam o cliente do jeito que realmente vocês os tratam. Então, eu já tive experiências, tá? Isso lá no meu começo e também com outras pessoas também que eu vi que já fizeram a mesma coisa que eu. Mas isso a gente faz poucas vezes, até a gente aprender e não é maldade a gente não fazer a mais pelaquilo, dependendo muito, tá, galera? Por exemplo, tu tá ali trocando um cano. Ah, tem como instalar uma torneira? Você vai cobrar pela torneira. Tem gente que não cobra. Então é esse tipo de exemplo que eu tô dando. Ô Pedro, pô, ali soltou aquele parafuso, tu não pode só colocar aquele parafusinho ali pra mim? Não, eu coloco. É um parafuso, cara. Então coloca o parafuso. Ah, você tem que cobrar por tudo. Não, às vezes é uma coisa ali que você faz em menos de um minuto. Pssst, bum, deu. Ah, coloquei ali, fechou, fechou, deu. Agora, colocar serviços a mais no seu negócio, aí você tem que cobrar. Isso não significa que você é ruim. Ô pedreiro, você consegue colocar a torneira já que você tá mexendo nos canos? Consigo, ó, a torneira fica mais R$ 75, R$ 50, dependendo da sua cidade, R$ 100, 150, depende. Aí vai muito por você ver o preço. Eu só tô dando um exemplo, tá, pessoal? Então não tem nada a ver com o preço aqui. Você vai e faz esse tipo de coisa cobrando, porque se você começar a dar favores a mais daquilo que você não está cobrando, você vai ficar no vermelho e na maioria das vezes esse tipo de cliente ele começa a ficar mais folgado, porque ele te contrata por uma coisa e quando vê ele já tá te passando outra e tu tá fazendo esse negócio de graça, não existe. Aí vai muito do teu posicionamento, das suas decisões que você vai tomar diante esse tipo de situação e se realmente vale para ti. Eu, no meu caso, eu cobro, entendeu? Mas tem gente que não cobra. Então, o que eu indico? Eu cobro por tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que leva meu tempo, se for mais de um minuto que seja, não interessa, eu cobro.
E se for difícil, né? Apertar um parafusinho ali, colocar um parafusinho ali, se eu tiver que furar a parede, colocar esse parafuso para colocar um quadro reto, eu vou cobrar nem que seja R$ 10, R$ 15. Eu não quero nem saber. Porque o meu serviço é tempo, o meu tempo é precioso, é assim. Isso depende muito de cada serviço, tá, pessoal? Por exemplo, fechei um serviço grande. Fechei um serviço de... não grande, né? Mas, de R$ 5.000, tá? Uma reforminha de R$ 5.000. E faltou um quadrinho para colocar ali. Mano, porra. Já ganhou R$ 5.000. Um quadrinho? Faz, né? Bom, esse aqui eu te dou de brinde, não tem problema. Por quê? Conquistou mais teu cliente e ainda fechou uma reforma muito boa e fez essa reforma em poucos dias. Valeu? Com certeza. Mas ter o cliente certo não significa o seguinte, galera. Você não precisa ser contratado por todo mundo. Você precisa ser contratado porque realmente quer contratar você. Então, quando eu falo sobre preço, quando eu falo sobre o cliente certo, é a comunicação. Não adianta você querer abraçar o mundo e tá pegando o cliente que só te ferra ou só abaixa teu preço, desvalorizando aquilo exatamente que tu aprendeu na tua vida. Principalmente o teu tempo, tua experiência. Não existe isso. Você como um profissional, você como alguém que está chegando na construção civil, um marido de aluguel, na reforma, em qualquer lugar, você tem que saber que enquanto você não elevar seu nome de verdade, você ainda vai continuar sendo comum. Pessoas comuns, elas são comparadas. Pessoas que não são, que deixaram de ser comuns e que estão elevando o nome delas, realmente estão indo para um patamar muito diferente e elas podem estar escolhendo sim quem elas querem trabalhar. Mas você pode fazer isso desde o começo, com um método certo, lógico, né? Então, para fazer isso, você precisa de uma cartela de cliente grande, você precisa de pessoas querendo seu trabalho, tá? E você precisa querer diversificar muito mais aquilo que você está fazendo. Você precisa um pouco mais de experiência e saber exatamente o que você pode fazer dentro de uma reforma, uma construção, uma negociação, na tua própria gestão. Então, você tem que ter esse tipo de base, entendeu? Quer atrair cliente certo? Se prepara, entendeu? Quer atrair cliente certo? Você tem que entender que você vai ouvir alguns nãos de pessoas normais, tá? Pessoas simples. E você também vai ouvir sims de pessoas que estão em alto padrão, porque dependendo do teu jeito, de como você está agora, de como você se veste, se comunica, você atrai o cliente que realmente você quer. Por exemplo, o cliente certo para mim é o cliente que realmente paga o meu preço. Lógico, eu não vou dar um preço absurdo, né? Mas ele sabe exatamente como que eu faço, como eu trabalho, por causa da minha vitrine, do meu posicionamento na internet, das coisas, e eu sei exatamente o tipo de cliente que eu quero. Eu quero o cliente que fica diminuindo o meu preço, eu descarto. Pode pegar para outro, entendeu? Porque não é o tipo de cliente meu. Só que tem gente que vai pegar esse tipo de cliente, e é o cliente dele. Entendeu? Você escolhe exatamente como você vai subindo, mas cada vez que você vai subindo um degrau para pegar um cliente melhor, você também tem que melhorar, entendeu? Não só melhorar nas suas habilidades, na sua entrega, no seu negociamento, na sua aparência, como melhorar realmente como pessoa. Melhorar exatamente que você não se impressiona pelo que você está vendo, você se impressiona pelos seus resultados entregues. Cada vez mais eu quero melhorar. Então, se eu quero melhorar, eu quero que realmente as pessoas que eu estou trabalhando se sintam mais confortáveis, se sintam melhores também. E que me paguem bem pelaquilo que eu estou fazendo. Então, você sobe a régua, você acha esse tipo de cliente e vai fundo. Quanto mais desarrumado e mais bagunçado você ser, menos clientes de alto padrão você pega. Quanto mais bagunçado, quanto menos qualidade, quanto menos clientes que vão te pagar bem você vai pegar. Quanto mais você não se posiciona na internet, não faz absolutamente nada para pegar clientes melhores, mais você vai trabalhar para pessoas que realmente pegam o seu preço e te compara com 1 milhão de outras pessoas que realmente fazem a mesma coisa. Entendeu? E se você quer meu método para aprender tudo isso de uma vez e ter cliente, ter dinheiro, ganhar mesmo de verdade, fora outras coisas que você aprende lá dentro, você pode fazer o seguinte, sempre tem um link lá no meu perfil, tá? Então entra no meu perfil, acha o link lá e entra no meu método ou comenta aí, eu quero que eu mando para vocês. Se você pudesse escolher o seu próximo serviço, que tipo de serviço você faria? Que tipo de cliente você pegaria? E não esquece, já segue, comenta e compartilha.